Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira. Quinta-feira para a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos então. A palavra de Deus hoje está no livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Amém? Vamos falar de perdão. Vamos falar sobre um ensinamento que Jesus ensinou para Pedro, né? O porquê perdoar 70 vezes 7. E vamos ao final orar por cura interior. Amém? Né? Que muitas pessoas querem oração por cura de doenças, de enfermidades que acometem o corpo. Mas e como nós curamos aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que o remédio não pode curar, aquilo que o remédio não alcança, que é a nossa alma, né? Ali onde só o Espírito Santo pode tocar, onde só Deus sabe o que há na nossa alma. Amém? Algumas pessoas ficam paralisadas porque por causa de alguma experiência, né, negativa, alguma experiência que elas tiveram, e esse trauma, essa dor na alma, né, vem porque elas também não liberaram o perdão. Amém? Então vamos falar de perdão, vamos falar desse ensinamento precioso que Jesus ensinou a Pedro, e nós vamos meditar nas Escrituras. Então, Mateus 18, 21, 22. Destaca aí na sua Bíblia, enquanto nós louvamos aqui, amém? Amor e paz, doce caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Amor e paz, doce caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo, Jeová. Amor e paz, doce caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Eu te amo, Jeová. Ó Pai, eu te amo, Jeová. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Amém. Vamos então orar, meus irmãos. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua presença no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por este dia abençoado, maravilhoso. Te peço, Pai, guarda, protege, livra os teus filhos de toda a tentação, de toda armadilha, de todo laço
de tudo aquilo que o inimigo usa para prender nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então lá no livro de Mateus 18, 21, 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse ensinamento de Jesus é preciosíssimo para a nossa vida aqui na terra, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Nós sabemos que nosso Pai, Ele é Pai de amor, é Pai de misericórdia, né? E que o grande amor que Deus tinha por nós, foi por isso que Ele deu Jesus como oferta, foi o que nós falamos ontem. E Deus fez isso enquanto nós éramos pecadores. E nós, às vezes, temos as nossas dificuldades, todos nós. E eu creio que o perdão é uma dificuldade de todos nós, porque quando nós somos feridos, magoados ou maltratados, né? Nós sentimos, né? As nossas emoções ficam fragilizadas. Mas Pedro aqui está perguntando para Jesus, talvez Pedro estivesse passando por alguma experiência de ter que perdoar alguém, perdoar algum irmão. E Pedro, ele se aproxima de Jesus e tem essa conversa com Jesus, né? E ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele disse até 7 vezes. Talvez para Pedro 7 vezes era, uau, o máximo, né? Mas Jesus responde para Pedro: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nessa passagem de Mateus, Jesus ensina a Pedro a importância do perdão, a importância de nós entendermos que o perdão, ele é infinitamente importante. Deus não estabeleceu limite, pelo contrário, Deus disse: perdoe infinitamente. Quantas vezes o teu irmão pecar contra você, te ferir, te magoar, tantas vezes você perdoe, ofereça o perdão. E isso é importante, meus irmãos, é importante por quê? Porque numa guerra espiritual, na nossa vida, existem guerras invisíveis, nós não vemos a guerra, né? Mas ela sempre está acontecendo. Nós temos um inimigo que é invisível. E uma das armas, uma das maneiras que o inimigo usa para nos ferir, para muitas vezes nos parar na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus, é a ofensa, né? Ele usar alguém para nos ofender, para nos humilhar, né? Ou situações diárias, muitas vezes, nós não seguramos a nossa boca, acabamos ofendendo alguém com alguma palavra, acabamos ferindo. Então, isso é também uma arma do inimigo para nos ferir, para nos parar, né? Para que nós venhamos a dar legalidade, abrir uma brecha, para que ele venha nos atingir de outras maneiras, para que ele venha nos travar. E Jesus ensina que... E por que Jesus ensina isso? Por quê? Porque Deus, Ele nos perdoa infinitamente. Deus exerceu de amor e de misericórdia para com a humanidade, porque a humanidade toda estava em pecado. Nós éramos pecadores, é o que diz a Bíblia. Mas Deus, o seu amor por nós era tão grande, o seu amor, a sua misericórdia, um amor incondicional, isso era infinitamente grande, maior, e não tem como eu dizer, né? Amor a gente sente,
Deus faz a gente sentir esse amor. Quando nós estamos conectados com Deus, nós sentimos que o amor de Deus por nós é grande. Ao lermos as Escrituras, a Escritura diz que o nosso Deus é um Deus de amor. Então Jesus ele está ensinando isso a Pedro, porque ele queria que Pedro entendesse que Deus nos amou primeiro e que por muito nos amar, ele perdoou os nossos pecados. E até hoje ele vem diariamente nos perdoando. Então, ontem ou essa semana, falamos que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas o que Deus espera de nós não é só que nós venhamos a refletir, a imagem dele para os outros, mas também vivermos da forma como Jesus viveu, perdoarmos como Jesus perdoou. Porque Jesus, depois de passar por todo o processo dele, né, que ele veio à terra, abdicou das suas vontades, abdicou de ser o Filho de Deus, ele abriu mão de tudo que ele podia ter de maravilhoso, de glorioso na glória e veio ser como servo, se limitou a servir, a nos servir. Ele, depois de ter passado por todo um processo de rejeição, de dor, de sofrimento, né? Ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que estavam ali rejeitando, ferindo, crucificando ele. Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus sabia que ele não podia ficar ali no sofrimento, senão ele não cumpriria o seu propósito. E muitas vezes o inimigo, ele usa esse tipo de arma, né? Palavras, usa rejeição, usa de outras artimanhas, né, de ofensas. Às vezes somos ofendidos, somos criticados, humilhados, apontados. Tudo isso aconteceu com Jesus. E Jesus não parou por causa de nada disso daí. Pelo contrário, Jesus disse no último momento dele: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, meus amados, toda vez que nós fomos feridos, magoados, que a gente não venha a levar para o coração. Porque a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. É uma fonte, né, onde deve jorrar amor, misericórdia, e muitas vezes nós estamos ali depositando amargura, tristeza, dor, rancor, sentimento de vingança. E isso tudo é uma brecha, isso tudo é lixo, é sujeira dentro de nós. Não tem como o Espírito Santo habitar numa casa assim. Então é por isso que Jesus ensina: perdoe infinitas vezes, perdoe quantas vezes o teu irmão te ferir, perdoe. E eu sempre ouvi falar: seja rápido, né? Seja lento no falar e rápido e ligeiro no perdoar. Por quê? Porque às vezes 1 segundo nós já guardamos uma mágoa ali e o inimigo já, tem uma brecha para agir contra você, contra a sua vida. Amém? Para lhe atacar espiritualmente. Então que nós possamos refletir nessa mensagem de Jesus, mensagem importantíssima para a nossa vida, porque há pessoas que estão presas, a situações, presa a estações, e nós ficamos amarrados, né? Numa situação, numa temporada, num tempo que nós gostaríamos que já tivesse passado. Por quê? Porque existe ali uma dor, existe ali uma marca na sua alma. Você se magoou, se feriu e você não conseguiu perdoar. Você seguiu em frente, mas não perdoou. Amém? Então há necessidade de nós fazermos essa análise hoje. Analise-se. Veja se há algo na sua alma, algo que ainda quando você lembra te entristece, algo que você gostaria de não sentir mais, uma dor, um sentimento de se vingar do seu próximo, uma amargura, né? Porque às vezes nós ficamos amargos, achamos que
não dá para confiar mais em ninguém, que não tem mais pessoas que nós podemos contar, porque fomos muito traídos, porque fomos maltratados, amém? Criticados, mas Deus, Ele tem coisas novas, muitas vezes, para trazer para a nossa vida. Mas enquanto nós não exercemos o perdão, o amor, a misericórdia incondicional, como Deus fez conosco e como Ele continua fazendo, porque diariamente, se nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão, Deus Ele vem, nos limpa, nos purifica, restaura a nossa comunhão com Ele. Então, que nós possamos hoje pensar sobre restauração de relacionamentos, sobre pedir perdão, sobre perdoar, porque nós erramos, nós estamos, infelizmente, meus irmãos, suscetíveis ao erro todos os dias, suscetíveis a armadilhas, a laços, né? Preparados às vezes pelo inimigo, preparado por pessoas para nos magoar, para nos ferir, com o intuito de nos paralisar, com o intuito de nós ficarmos amarrados, presos a situações, a sentimentos, a pessoas, não é mesmo? Porque assim o inimigo tem legalidade para trabalhar em alguma área da nossa vida, a área dos relacionamentos, financeiro, né? Se nós dermos brecha, o inimigo vai agir. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta: quem você precisa perdoar hoje? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar, deixar ir? Amém? Perdoar é isso, meus irmãos. Perdoar é isso, é deixar ir aquilo que te feriu, aquilo que te maltratou. Se o relacionamento com algumas pessoas vale a pena, se é bom para você, volte, procure, converse, procure restaurar o relacionamento, se é bom, se é da sua família, se é o seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu irmão, seu tio, não sei. Peça para Deus, ore a Deus para que Deus restaure essa relação. Se não é bom, se você não quer mais, se não tem mais como, perdoe, siga em frente, né? E fique livre do sofrimento, da amargura, do ressentimento. Seja curado na sua alma. Ore ao Espírito Santo para que Ele haja em você, fazendo você discernir o que é que você, né? Ainda o porquê da dor, o porquê da tristeza, porque a dor na alma é uma dor terrível, não tem lugar para onde você possa correr, não tem remédio que você possa tomar, mas o único remédio é sim perdoar. Dor na alma, tem pessoas que sentem essa dor, né? E o único que pode explicar, que ora, que intercede por nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo sente essa dor, sente a tua dor, mas Ele quer hoje trazer cura, trazer libertação para você. Então perdoe, fique livre, libere essa pessoa da sua vida. Amém? Pessoas recorrentemente têm sonhos com pessoas que fizeram parte da sua vida, mas hoje não estão mais na sua vida. Continuo sonhando com essas pessoas, né? Então a pessoa sonha. A pessoa, quando lembra dor, sente dor, se entristece, né? As lembranças, depois que nós orarmos e perdoarmos, as lembranças, elas não vão sair da sua mente, mas você não vai sentir mais dor. Amém? Então, esforça-te. É que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Amém? Perdoando, exercendo a misericórdia. Então, quando alguém te ferir, te humilhar, te maltratar, esforça-te para perdoar imediatamente, porque essa é uma das maneiras como o inimigo usa, uma das armas que ele usa para nos tirar do propósito, para nos tirar, né, da presença de Deus, porque é pecado, amados. Então, nós fomos muito amados, muito perdoados. O amor de Deus por nós é grande, amém? E por causa desse perdão que nos é oferecido todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, é que nós devemos também perdoar os nossos
irmãos, amigos e também inimigos. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei. Pois conhece meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. Vamos orar então, amados. Que o Espírito Santo de Deus te convença, né? Que a palavra de Deus penetre onde nada mais penetre. Eu peço uma coisa para Deus, é que Ele perdoe, né? Que Ele exerça de misericórdia conosco, de paciência, de misericórdia, porque nosso Deus é bom, nosso Deus é bom, Ele entende, Ele sabe da nossa dor, da nossa dificuldade, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar nas nossas fraquezas. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Oh, que tão grande amor, Pai, que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Deu o Seu Filho único por amor a nós. Pai, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia por nós. Obrigada porque inúmeras vezes nos perdoou e continua nos perdoando quando pecamos contra Ti, Pai. Que possamos entender hoje essa palavra que Jesus liberou para nós, de perdoar infinitamente, exercendo com o nosso próximo o amor, a misericórdia, a bondade. Perdão, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, limpa. Fala com os teus filhos agora, Espírito Santo. Lava toda mágoa, toda amargura, todo ressentimento, todo sentimento de vingança. Tira toda a dor da traição, dos maus tratos. Cura as feridas, apaga os pecados, apaga as transgressões. Vem com consolo, Espírito Santo, para essa alma que está cansada, abatida, triste. Para essa alma que sofre porque foi abandonada, rejeitada. Vem com a tua voz suave, consolar, levantar, ajudar. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda todos os guerreiros da luz que estão caídos, Pai. Caídos por quê? Porque guardaram no seu coração sentimentos que não era para guardar. Derrama da cura, Espírito Santo. Cessa as dores, traz alívio, traz vida. Trata as feridas, Espírito Santo. Que nós possamos perdoar, que nós sejamos curados, libertos. Cadeias espirituais hoje estão caindo por terra. Perdoe, seja livre, seja liberto, seja curado. Espírito Santo de Deus, traz vida, traz esperança, traz dia de sol para esta vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai, guarda, livra das armadilhas, dos laços, das artimanhas do inimigo. Que esse lar, essa casa esteja guardado, protegido com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés. Traz libertação hoje para essa alma. Alma que grita, que chora. E somente o Espírito Santo de Deus pode curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dará sonhos, sonhos proféticos, sonhos de que você está liberto, curado, de que a sua comunhão com Deus foi restaurada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então,
Fica na paz do Senhor Jesus, né? Amamos muito vocês em Cristo. Jesus te ama, né? Não fique triste, não fique preso. Perdoe. Que der para restaurar, ore para que Deus restaure. E não se esqueça, aquilo que é de Deus, né? Se foi, volta. Que não é de Deus, foi. Libere o perdão e fique livre. Amém? Amém. Fica na paz então.